O milionário estava no altar, quando a filha surgiu e revelou um segredo que parou o casamento. O coração de Rafaela batia descompassado enquanto ela segurava firme a barra do vestido amarelo que sua mãe havia comprado especialmente para aquele dia. As palavras do padre ecoavam pela igreja centenária de Campos do Jordão, mas a menina de 9 anos só conseguia pensar numa coisa. Ela precisava impedir aquele casamento antes que fosse tarde demais. Henrique Santos, seu pai, estava ali no altar vestindo o smoking preto que ela tanto admirava, mas sua expressão não era de felicidade. Havia algo em seus olhos que Rafaela conhecia bem, uma preocupação disfarçada que ele sempre tentava esconder dela. A noiva ao lado dele, Carmen Oliveira, sorria para os convidados com um sorriso que não chegava aos olhos. 3 semanas antes, quando Rafaela havia escutado aquela conversa telefônica, ela não conseguiu acreditar no que estava ouvindo. Carmen falava com alguém sobre dinheiro, sobre contas bancárias e sobre como seria fácil conseguir o que queria depois do casamento. Mas o que mais havia assustado a menina foram as palavras sobre ela mesma, sobre como seria necessário se livrar daquele estorvo loiro para ter acesso total às finanças de Henrique. A pequena Rafaela havia tentado contar ao pai várias vezes sobre aquela conversa, mas ele sempre estava ocupado demais com as reuniões da empresa de tecnologia que comandava. Santos Tech era uma das maiores empresas de software do país, e Henrique dedicava longas horas aos negócios, especialmente depois que perdeu a esposa 3 anos antes. A solidão o havia tornado vulnerável, e Carmen soube aproveitar essa fragilidade muito bem. A igreja estava repleta de convidados importantes, empresários de São Paulo, políticos locais e a elite de Campos do Jordão. Todos esperavam ver a união entre o viúvo mais cobiçado da região e a elegante mulher que havia conquistado seu coração em apenas 6 meses de namoro. O que ninguém sabia era que Carmen havia estudado meticulosamente a vida de Henrique antes mesmo de se aproximar dele. Quando o padre perguntou se alguém tinha algo a declarar contra aquela união, Rafaela sentiu as pernas tremerem. Era agora ou nunca. Ela olhou para o rosto do pai, viu a hesitação em seus olhos e tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Levantou-se do banco da primeira fileira onde estava sentada, ao lado da tia Teresa, e começou a correr pelo corredor central da igreja. "Pai, não! Ela não te ama de verdade!" gritou a menina, sua voz ecoando pelas paredes antigas da igreja São Benedito. O barulho de seus sapatinhos brancos no piso de mármore era o único som além de sua respiração ofegante. Os convidados viraram-se em choque. Murmúrios começaram a se espalhar pelos bancos de madeira entalhada. Henrique ficou paralisado por um momento, vendo sua filha correr em sua direção, com o rosto vermelho de emoção e os cabelos loiros escapando do penteado que Teresa havia feito com tanto carinho. Carmen imediatamente tentou controlar a situação, colocando uma expressão de compreensão maternal no rosto. "Rafa, querida, eu sei que é difícil para você aceitar uma nova pessoa na família", disse Carmen com voz doce, mas Rafaela podia ver o brilho frio em seus olhos. "Mas isso é apenas ciúme natural de criança. Vamos conversar depois da cerimônia, está bem?" "Não!" Rafaela gritou ainda mais alto, chegando ao altar e agarrando a mão do pai. "Pai, eu escutei ela falando no telefone. Ela falou que vai pegar todo o seu dinheiro e me mandar embora. Ela falou que eu sou um estorvo." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique olhou nos olhos da filha e viu algo que o fez questionar tudo o que achava que sabia sobre Carmen. Rafaela nunca havia mentido para ele, nem mesmo sobre coisas pequenas como ter escovado os dentes ou feito a lição de casa. Ela era uma criança honesta demais para sua própria idade. Rafaela Santos. Carmen elevou a voz pela primeira vez, deixando escapar um tom que ela sempre escondeu na presença de Henrique. "Que história é essa? Onde você aprendeu a ser tão mal educada?" Mas a menina não se intimidou. Ela havia ensaiado aquele momento em seu quarto durante dias, preparando-se para a possibilidade de ninguém acreditar nela. Com mãos trêmulas, tirou do bolsinho do vestido um pequeno gravador cor-de-rosa que ganhara no último aniversário. "Eu gravei", disse ela simplesmente, apertando o botão play.
A voz de Carmen saiu clara do pequeno aparelho. Não se preocupe, em 2 semanas eu terei acesso total às contas dele. O viúvo é mais ingênuo do que eu pensava. E sobre a menina, já encontrei um colégio interno em Portugal que resolve esse problema. Ela vai estar longe o suficiente para não atrapalhar nossos planos. O sangue sumiu do rosto de Henrique. Ele conhecia aquela voz, aquela entonação fria que nunca havia escutado antes, vindo de Carmen. Os convidados começaram a murmurar mais alto, alguns se levantando para ouvir melhor. Carmen tentou pegar o gravador das mãos de Rafaela, mas a menina foi mais rápida e correu para trás do pai. Isso não prova nada, Carmen disse, mas sua voz estava diferente agora, mais aguda, mais desesperada. A criança pode ter gravado qualquer coisa, pode ter editado. Vocês vão acreditar numa pirralha ciúmen. Ela parou no meio da frase, percebendo que havia usado a mesma palavra que estava na gravação. Os olhos de Henrique se estreitaram e pela primeira vez ele realmente olhou para a mulher que estava prestes a se casar. Viu a máscara caindo, viu o desespero substituindo a doçura fingida, viu a verdade que sua filha havia tentado lhe mostrar. Continue a gravação, Rafa, ele disse calmamente, mas sua voz tremia de raiva contida. A voz de Carmen continuou saindo do gravador. O testamento dele já favorece a menina, mas depois que ela estiver fora do caminho e eu for oficialmente a esposa, posso contestar isso facilmente. Meu advogado já está preparando os papéis. Em 6 meses, talvez 1 ano, terei controle total da Santos Tech. O silêncio na igreja agora era absoluto. Nem mesmo as crianças menores faziam ruído. Henrique sentia como se tivesse levado um soco no estômago. Tudo começou a fazer sentido. A pressa de Carmen para se casar, as perguntas aparentemente inocentes sobre seus negócios, as sugestões sobre enviar Rafaela para um colégio interno, para seu próprio bem. Carmen percebeu que sua farsa havia sido completamente exposta. Sua expressão mudou drasticamente, a máscara de mulher apaixonada finalmente caindo. Por um momento, ela mostrou quem realmente era. Uma mulher calculista que havia passado meses estudando e manipulando um homem em luto para conseguir acesso à sua fortuna. Vocês não entendem, ela disse, sua voz agora fria e cortante. Henrique precisa de uma mulher de verdade ao lado dele, não de uma criança mimada que o impede de seguir em frente. Essa menina o controla, o manipula com suas birras infantis. Birras infantis? Henrique repetiu, sua voz baixa, mas carregada de fúria. Minha filha tentou me proteger de você e eu não escutei. Ela viu através da sua mentira quando eu estava cego demais para perceber. Rafaela se agarrou ainda mais forte na mão do pai, sentindo que finalmente estava segura. Teresa, que havia se aproximado discretamente, colocou a mão no ombro da menina em apoio silencioso. Ela sempre havia desconfiado de Carmen, mas respeitava a decisão do cunhado de seguir em frente com a vida. Henrique, você está cometendo um erro. Carmen tentou uma última vez, mas sua voz não tinha mais a doçura fingida. Essa criança vai arruinar sua vida. Ela não deixará você ser feliz com nenhuma mulher. Você ficará sozinho para sempre por causa dela. Sozinho? Henrique olhou para Rafaela, que o observava com olhos cheios de amor e preocupação. Eu nunca estive sozinho. Eu tenho a pessoa mais importante do mundo ao meu lado. Ele se ajoelhou ali mesmo no altar, na frente de todos os convidados, e abraçou a filha com toda a força que tinha. Me desculpe, meu anjo. Me desculpe por não ter escutado você. Você tentou me proteger e eu não dei ouvidos. Eu te amo, pai. Rafaela sussurrou no ouvido dele, sentindo que o peso que carregava há semanas finalmente havia saído de seus ombros. Eu só queria que você fosse feliz. Eu sou feliz, ele respondeu, beijando o topo da cabeça loira dela. Eu sempre fui feliz com você. Carmen saiu da igreja em meio a olhares de desaprovação e murmúrios dos convidados. Alguns a seguiram, curiosos para saber mais detalhes do escândalo que acabavam de presenciar. Outros permaneceram, oferecendo apoio a Henrique e parabenizando a coragem da pequena Rafaela. O padre, um homem idoso que conhecia a família Santos há décadas, fechou o livro de cerimônias com um meio sorriso. Bem, disse ele,
Esta certamente não foi a cerimônia mais tradicional que já realizei, mas talvez tenha sido a mais honesta. Teresa se aproximou de Henrique e Rafaela, que ainda estavam abraçados no altar. Vocês querem ir para casa agora? Ela perguntou gentilmente. Henrique se levantou, mantendo a mão de Rafaela firmemente na sua. Não, ele disse, olhando para os convidados que permaneceram. Vamos para a festa mesmo assim. Hoje é um dia para comemorar. Minha filha me salvou de cometer o maior erro da minha vida. A recepção que havia sido planejada para uma festa de casamento se transformou numa celebração diferente, mas igualmente significativa. Henrique aproveitou para conversar com pessoas que não via há meses, percebendo como havia se isolado durante o relacionamento com Carmen. Ele começou a entender como ela havia sutilmente o afastado de amigos e familiares. Rafaela, ainda vestindo o vestido amarelo que agora parecia simbolizar vitória em vez de cerimônia, circulava pela festa, recebendo elogios pela coragem que havia demonstrado. Muitos dos convidados comentavam como era admirável ver uma criança tão pequena defender sua família com tanta determinação. Durante a festa, Henrique começou a relembrar pequenos sinais que havia ignorado. Às vezes que Carmen mudava de assunto quando Rafaela tentava se aproximar deles, como ela sempre encontrava desculpas para que a menina não participasse de seus encontros. As sugestões cada vez mais frequentes sobre colégio interno. Como ele havia sido tão cego? Pai, Rafaela puxou a manga do paletó dele. Posso te fazer uma pergunta? Pode fazer todas as perguntas que quiser, meu anjo. Prometo que vou sempre escutar. Por que você não acreditou em mim no começo? Você sempre disse que eu nunca deveria mentir para você. Henrique se ajoelhou novamente para ficar na altura da filha. Era uma pergunta difícil, mas ela merecia uma resposta honesta. Porque eu estava com medo, ele admitiu. Medo de continuar sozinho para sempre. Quando a mãe da Carmen, quando sua mãe não estava mais conosco, eu pensei que precisava encontrar alguém para cuidar de nós dois. Mas a gente já se cuida bem, Rafaela disse com a simplicidade típica das crianças. A Teresa nos ajuda, a dona Marlene faz nossa comida e nós dois nos temos. Henrique sorriu, percebendo a sabedoria nas palavras da filha. Você tem razão. Nós nos temos e isso é o mais importante. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos dias que se seguiram ao casamento cancelado, a vida da família Santos começou a se reorganizar de forma mais saudável. Henrique tomou a decisão de trabalhar em casa 3 dias por semana, algo que nunca havia considerado antes. Ele percebeu que havia perdido momentos importantes na vida de Rafaela, enquanto se dedicava excessivamente aos negócios. A primeira mudança significativa veio quando ele decidiu reformar o escritório em casa para que Rafaela pudesse fazer as lições de casa por perto, enquanto ele trabalhava. Eles compraram uma mesa pequena, cor-de-rosa para ela, e organizaram um cantinho especial, onde ela podia desenhar e brincar, enquanto ele estava em videochamadas. Pai, posso te ajudar com os trabalhos da empresa? Rafaela perguntou numa tarde de quinta-feira, enquanto coloria desenhos de flores em seu cantinho novo. Como assim, Rafa? Você sempre diz que tem dificuldade para entender o que as pessoas querem nos aplicativos que vocês fazem. Eu uso jogos e aplicativos todo dia. Posso te contar o que as crianças gostam. Henrique parou de digitar e olhou para a filha com atenção renovada. Ela tinha razão. A Santos Tech estava desenvolvendo aplicativos educativos para crianças, mas ele havia percebido que tinham dificuldade em entender verdadeiramente o que o público-alvo queria. Talvez a perspectiva de uma criança real fosse exatamente o que eles precisavam. Sabe de uma coisa? Acho que você seria uma excelente consultora. O que é uma consultora? É uma pessoa que dá conselhos importantes para ajudar as empresas a tomarem decisões certas. Os olhos de Rafaela brilharam com a possibilidade. Igual eu fiz sobre a Carmen? Exatamente igual você fez sobre a Carmen. A partir daquele dia, Rafaela começou a participar regularmente das reuniões sobre produtos infantis da Santos Tech.
Sua contribuição se mostrou tão valiosa que Henrique decidiu criar oficialmente um programa de consulta infantil na empresa. Outras crianças eram convidadas para testar aplicativos e dar opiniões, mas Rafaela sempre era a consultora principal. 2 semanas depois do casamento cancelado, Teresa trouxe notícias preocupantes. Ela havia descoberto através de uma amiga em comum que Carmen estava investigando maneiras de contestar o cancelamento do casamento, alegando que havia sido humilhada publicamente e que isso havia prejudicado sua reputação. Henrique, você precisa se proteger legalmente, Teresa avisou durante um almoço de domingo na casa da família. Essa mulher não vai desistir facilmente. O que ela pode fazer? O casamento não aconteceu. Ela pode alegar que vocês tinham um compromisso financeiro, que você prometeu coisas para ela. Mulheres como essa sempre têm um plano alternativo. Henrique decidiu procurar seu advogado, Dr. Sebastião Moreira, um homem de 60 anos que conhecia a família há décadas. Quando contou toda a história, incluindo as gravações que Rafaela havia feito, o advogado ficou impressionado, mas preocupado. Henrique, você teve sorte de descobrir a tempo, mas precisa estar preparado. Essa mulher claramente estudou você antes de se aproximar. Ela deve ter informações sobre seus negócios que podem ser usadas de forma prejudicial. Que tipo de informações? Rotinas, senhas, contatos importantes, detalhes sobre contratos. Ela passou meses na sua casa, teve acesso ao seu escritório particular. É possível que tenha copiado documentos ou instalado algum tipo de programa para monitorar suas atividades. Essa revelação deixou Henrique ainda mais preocupado. Ele nunca havia considerado que Carmen pudesse ter interesse em espionar seus negócios, além do aspecto financeiro pessoal. A Santos Tech lidava com informações sensíveis de grandes corporações e qualquer vazamento poderia ser devastador. O que você sugere que eu faça? Primeiro vamos fazer uma varredura completa em todos os seus sistemas, tanto da empresa quanto pessoais. Segundo, vamos documentar tudo o que aconteceu e preparar uma defesa preventiva. E terceiro, o advogado olhou seriamente para Henrique, você precisa considerar a possibilidade de que ela tenha cúmplices. A palavra cúmplices ecoou na mente de Henrique durante dias. Ele começou a repassar mentalmente todas as pessoas que Carmen havia introduzido em sua vida durante os 6 meses de relacionamento. Havia o personal trainer que ela recomendara, o consultor financeiro que sugeriu para diversificar investimentos, até mesmo a nova empresa de segurança que havia contratado para a casa por sugestão dela. A investigação começou discreta e sistematicamente. A equipe de segurança digital da Santos Tech, comandada por Lucas Ferreira, um jovem especialista em cibersegurança, começou a analisar todos os sistemas que Henrique utilizava. O que encontraram foi mais alarmante do que esperavam. Chefe, Lucas o chamou numa manhã de sexta-feira, com expressão grave. Você precisa ver isso. No computador de Lucas, gráficos e códigos mostravam atividade suspeita. Alguém instalou um keylogger no seu computador pessoal. Todas as suas senhas, e-mails, documentos acessados nos últimos 4 meses foram registrados. Carmen, Henrique sussurrou, sentindo um frio na barriga. Não só isso. O sistema de segurança da sua casa tem uma backdoor, uma entrada secreta que permite acesso remoto às câmeras e gravações de áudio. Alguém pode ter estado monitorando vocês o tempo todo. Henrique pensou imediatamente em Rafaela. Se Carmen havia de fato instalado sistemas de espionagem em casa, ela sabia que a menina havia descoberto seus planos. Por que, então, ela havia continuado com o casamento? A menos que ela tivesse um plano ainda maior. Lucas, eu preciso que você analise uma coisa específica. Quero saber se houve tentativas de acessar informações sobre clientes da Santos Tech, especialmente contratos governamentais. A resposta veio 2 horas depois e confirmou os piores temores de Henrique. Carmen, ou quem quer que estivesse trabalhando com ela, havia tentado acessar informações sobre o maior contrato da empresa, um sistema de segurança digital que a Santos Tech estava desenvolvendo para órgãos públicos federais.
Isso é espionagem industrial, Dr. Sebastião confirmou quando Henrique o chamou urgentemente. E, possivelmente, espionagem contra órgãos governamentais. A situação é muito mais séria do que pensávamos. Naquela noite, Henrique conversou com Rafaela sobre a necessidade de reforçar a segurança da casa. Ele não queria assustar a menina com detalhes, mas precisava que ela estivesse ciente de que Carmen poderia tentar se aproximar novamente. Pai, a Carmen pode voltar? Não sabemos, Rafa, mas se ela tentar conversar com você, ou se alguém estranho se aproximar, você me conta imediatamente, está bem? Igual eu fiz sobre as conversas telefônicas dela? Exatamente igual. Você me salvou uma vez já e eu confio em você para nos manter seguros. A menina assentiu com seriedade que surpreendeu Henrique. Aos 9 anos, Rafaela havia demonstrado uma maturidade e intuição que muitos adultos não possuíam. Ele se perguntava se havia outras coisas que ela havia notado sobre Carmen que não havia mencionado ainda. Rafa, você se lembra de mais alguma coisa estranha sobre a Carmen? Qualquer coisa que te deixou desconfortável? Rafaela pensou por um momento, brincando com uma boneca. Ela sempre fazia muitas perguntas sobre seus trabalhos. E uma vez eu vi ela fotografando papéis na sua mesa com o celular quando você foi buscar café. Quando foi isso? Umas 3 semanas antes do casamento. Eu não falei nada porque pensei que você tinha pedido para ela fazer. Mais uma peça do quebra-cabeças se encaixou na mente de Henrique. 3 semanas antes do casamento, era exatamente quando a Santos Tech havia finalizado as especificações técnicas do projeto governamental. Se Carmen havia fotografado esses documentos, ela tinha em mãos informações que valiam milhões no mercado negro. No dia seguinte, Henrique tomou a decisão de envolver as autoridades. Não mais se tratava apenas de uma tentativa de golpe matrimonial, mas de um possível esquema de espionagem industrial e corporativa. A Divisão de Crimes Cibernéticos seria responsável pela investigação. A delegada Mariana Santos, sem parentesco com Henrique apesar do sobrenome, foi designada para o caso. Era uma mulher experiente de 45 anos, especializada em crimes que envolviam tecnologia e fraudes complexas. Senhor Santos, ela disse durante a primeira reunião, baseado no que você me contou e nas evidências que seu especialista coletou, acreditamos que a senhora Carmen Oliveira seja parte de uma organização maior especializada em infiltração para roubo de informações corporativas. Uma organização? Sim. O padrão de comportamento, a sofisticação dos equipamentos de espionagem, o conhecimento técnico necessário para instalar os sistemas sem serem detectados. Isso não é trabalho de uma pessoa só. Henrique sentiu um arrepio pensando em como havia sido vulnerável. E agora? Ela ainda pode ter acesso às informações? Já orientamos para que todos os sistemas sejam reformulados e as senhas alteradas. Mas precisamos da sua cooperação para montar uma armadilha. Que tipo de armadilha? Vamos plantar informações falsas nos seus sistemas e aguardar para ver se ela ou seus parceiros tentam acessá-las. Quando tentarem, conseguiremos rastrear e localizar toda a operação. Henrique concordou em colaborar, mas insistiu que Rafaela fosse mantida completamente fora da operação. A delegada assegurou que a segurança da família seria prioridade absoluta. Enquanto a investigação policial avançava nos bastidores, a vida de Henrique e Rafaela começou a encontrar um novo ritmo. Sem a influência manipuladora de Carmen, pai e filha redescobriram atividades que haviam abandonado durante o relacionamento. Voltaram a fazer caminhadas matinais nos finais de semana pelas trilhas de Campos do Jordão. Retomaram o hábito de cozinhar juntos às quartas-feiras, experimentando receitas novas que encontravam na internet. Henrique até matriculou Rafaela em aulas de judô, depois que ela expressou interesse em aprender a se defender. Por que você quer fazer judô, Rafa? Para ficar mais forte. Se aparecer outra pessoa má, eu quero conseguir proteger nossa família. A resposta tocou profundamente Henrique. Sua filha de 9 anos havia assumido o papel de protetora da família e levava essa responsabilidade a sério. Ele percebeu que precisava encontrar um equilíbrio entre valorizar a maturidade dela e preservar sua infância.
Um mês após o casamento cancelado, Teresa sugeriu que eles fizessem uma viagem. Vocês dois precisam de um tempo longe de tudo isso para se reconectar sem todas essas preocupações. Henrique achou a ideia excelente. Eles escolheram passar uma semana numa pousada familiar em Monte Verde, um local próximo, mas completamente diferente do ambiente onde viveram os últimos meses tensos. Durante a viagem, Henrique teve várias conversas importantes com Rafaela sobre o futuro. Ele queria se certificar de que ela não se sentia responsável demais pelo bem-estar dele. Rafa, você sabe que não é sua obrigação cuidar de mim, né? Você é criança, tem que ser criança. Eu sei, pai. Mas eu te amo e quero que você seja feliz. E eu sou feliz. Muito feliz. Especialmente agora que entendi que a felicidade estava aqui o tempo todo com você. Você não quer encontrar uma pessoa legal para se casar de verdade? A pergunta pegou Henrique desprevenido. Por quê? Você quer que eu case? Eu quero que você tenha tudo que te faz feliz. Mas da próxima vez, eu quero conhecer a pessoa bem antes de você decidir casar. Henrique riu, admirado com a sabedoria da filha. Combinado. Qualquer pessoa que quiser fazer parte da nossa família vai ter que passar pela sua aprovação primeiro. E se eu não gostar? Então não vai acontecer. Simples assim. Durante aquela semana em Monte Verde, eles criaram uma lista de regras da família Santos, que incluía compromissos mútuos sobre comunicação, tempo juntos e tomada de decisões importantes. Rafaela ilustrou a lista com desenhos coloridos e eles a fixaram na geladeira quando voltaram para casa. A primeira regra era sempre contar a verdade, mesmo quando é difícil. A segunda, sempre escutar com atenção quando o outro quer falar. A terceira, decisões importantes da família são tomadas por todos da família. Quando retornaram da viagem, a delegada Mariana tinha novidades sobre o caso. A armadilha havia funcionado perfeitamente e eles haviam conseguido identificar não apenas Carmen, mas toda a sua rede de colaboradores. Senhor Santos, descobrimos que a operação era mais extensa do que imaginávamos. Carmen fazia parte de um grupo especializado em infiltrar executivos de tecnologia em todo o país. Ela não era a líder, apenas uma das operadoras. Quantas pessoas estavam envolvidas? Pelo menos 12 pessoas em diferentes estados. Eles tinham como alvo especialmente empresários viúvos ou divorciados com acesso a informações valiosas. E outras pessoas caíram nesse golpe? Infelizmente, sim. Encontramos pelo menos 4 casos similares nos últimos 2 anos. Em 2 deles, os homens efetivamente se casaram e perderam patrimônio considerável antes de descobrir a verdade. Henrique sentiu um misto de alívio e indignação. Alívio por ter escapado de um destino que poderia ter sido muito pior, e indignação ao saber que outras pessoas haviam passado por situações similares. O que vai acontecer agora? Carmen e seus comparsas foram presos. Eles vão responder por estelionato qualificado, invasão de sistemas, espionagem industrial e formação de quadrilha. Com as evidências que temos, especialmente as gravações da sua filha, a condenação é praticamente certa. Naquela noite, Henrique contou para Rafaela, de forma apropriada para a idade dela, que Carmen havia sido presa e que elas estavam seguras. A menina recebeu a notícia com seriedade. Pai, outras crianças passaram pelo que eu passei? O que você quer dizer? Outras crianças tiveram que proteger seus pais de pessoas más? A pergunta fez Henrique refletir sobre algo que não havia considerado antes. Provavelmente sim, Rafa. Por quê? Eu estava pensando, talvez a gente pudesse ajudar outras famílias, ensinar outros pais a escutar seus filhos quando eles estão preocupados. A sugestão da menina plantou uma semente na mente de Henrique. Nas semanas seguintes, ele começou a pesquisar sobre organizações que trabalhavam com prevenção de fraudes e proteção familiar. Descobriu que havia uma lacuna significativa em programas educativos voltados para famílias monoparentais vulneráveis. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando.
3 meses depois do casamento cancelado, Henrique tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de muitas outras famílias. Ele decidiu criar o Instituto Santos de Proteção Familiar, uma organização sem fins lucrativos dedicada a educar famílias sobre sinais de alerta em relacionamentos e fraudes emocionais. Rafaela foi nomeada consultora oficial do Instituto, responsável por criar materiais educativos voltados para crianças. Sua experiência personal havia mostrado que as crianças frequentemente percebem sinais de perigo que os adultos, emocionalmente comprometidos, podem ignorar. O primeiro projeto do Instituto foi uma cartilha colorida intitulada Quando Algo Não Parece Certo, um guia para crianças corajosas. Rafaela trabalhou junto com uma psicóloga infantil para criar situações e personagens que ajudassem outras crianças a reconhecer comportamentos suspeitos e a encontrar coragem para conversar com adultos de confiança. Pai, você acha que nossa história pode ajudar outras pessoas? Tenho certeza que sim, Rafa. Sua coragem salvou nossa família e agora pode salvar outras famílias também. O Instituto cresceu rapidamente. Henrique utilizou parte dos recursos da Santos Tech para financiar o projeto, e outras empresas de tecnologia se juntaram como parceiros. Em 6 meses, eles já haviam realizado workshops em 50 escolas da região e atendido mais de 200 famílias. Um dos casos mais tocantes que chegou ao Instituto foi o de Dona Amélia, uma viúva de 65 anos de Taubaté, que havia sido alvo de um golpe similar. Seu neto de 8 anos, Pedrinho, havia tentado avisar que o novo namorado da avó fazia perguntas estranhas sobre aposentadoria e propriedades, mas ela não havia dado ouvidos. Eu achei que era ciúme, Dona Amélia contou para Henrique e Rafaela durante uma visita ao Instituto. Pedrinho insistia que o Ronaldo só queria meu dinheiro, mas eu estava tão sozinha depois que meu marido partiu. A senhora perdeu muito dinheiro? Rafaela perguntou com a delicadeza natural que havia desenvolvido ao lidar com outras vítimas. Quase todas as minhas economias. Ele me convenceu a fazer um empréstimo usando a casa como garantia. Disse que era para um investimento que nos daria muito retorno. Henrique sentiu raiva ao ouvir mais uma história de exploração de pessoas vulneráveis. O Instituto começou a trabalhar também com casos de recuperação, ajudando vítimas a reconstruir suas vidas financeira e emocionalmente. O trabalho conjunto de pai e filha no Instituto trouxe uma dimensão completamente nova ao relacionamento deles. Eles passaram a ter uma missão compartilhada que ia além da família, uma forma de transformar a experiência traumática que viveram em algo positivo para toda a sociedade. Durante as palestras que realizavam juntos, Henrique sempre enfatizava um ponto. Minha filha de 9 anos demonstrou mais sabedoria e coragem do que eu. Ela me ensinou que devemos sempre escutar aqueles que amamos, especialmente quando eles estão tentando nos proteger. Rafaela, por sua vez, sempre encorajava outras crianças. Se vocês virem algo que não parece certo, falem com alguém de confiança. Não desistam se a primeira pessoa não acreditar. Continuem tentando até alguém escutar vocês. 1 ano após o casamento cancelado, o Instituto recebeu o reconhecimento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo como modelo de programa preventivo. A história de Henrique e Rafaela havia se tornado um exemplo nacional de como a comunicação familiar pode prevenir crimes. Nesse mesmo período, Rafaela ganhou um prêmio de coragem infantil concedido pelo governo estadual. Durante a cerimônia de premiação, ela fez um discurso que emocionou a todos os presentes. Eu não me sinto uma heroína. Eu só amava muito meu pai e não queria que ninguém fizesse mal para ele. Todas as crianças têm um superpoder, que é perceber quando as coisas não estão certas. A gente só precisa de adultos que escutem a gente. Henrique assistiu ao discurso da filha com lágrimas nos olhos, percebendo como aquela experiência difícil havia transformado ambos em pessoas melhores. Eles haviam encontrado uma forma de dar significado ao sofrimento, transformando-o em proteção para outros. A Santos Tech também se beneficiou indiretamente do trabalho no Instituto. A experiência com segurança digital,
que Henrique adquiriu durante a investigação do caso Carmen, levou a empresa a desenvolver novos produtos voltados para a proteção de dados pessoais e familiares. Eles criaram aplicativos que ajudavam pessoas a monitorar atividades suspeitas em suas informações financeiras e pessoais. 2 anos após o escândalo no altar, Henrique recebeu uma ligação inesperada. Era o advogado de Carmen informando que ela queria se comunicar com ele da prisão. Ela diz que tem informações importantes para passar, o advogado explicou, sobre outros esquemas que ainda estão ativos. Henrique consultou a delegada Mariana antes de tomar qualquer decisão. É possível que ela esteja tentando negociar uma redução de pena colaborando com a justiça, Mariana explicou. A decisão de conversar com ela é sua, mas recomendo que seja feito com todas as precauções. Henrique decidiu aceitar a reunião, mas insistiu que fosse gravada e acompanhada por autoridades. Ele também conversou com Rafaela sobre a situação antes de tomar a decisão final. Pai, você quer falar com ela? Não quero, mas se ela tem informações que podem ajudar outras famílias, talvez seja importante. Você vai ficar bem? Vou ficar bem, especialmente porque sei que você estará me esperando em casa. O encontro aconteceu numa sala de reuniões da penitenciária feminina de Tremembé, na presença da delegada Mariana e do advogado de Henrique. Carmen estava muito diferente da mulher elegante que havia tentado se casar com ele 2 anos antes. O cabelo estava grisalho, ela havia emagrecido muito e parecia ter envelhecido 1 década. Henrique, ela disse, assim que ele entrou na sala. Obrigada por vir. O que você quer, Carmen? Quero ajudar a parar outros grupos que ainda estão ativos. O que fizemos com você foi terrível, mas há esquemas ainda piores acontecendo. Durante as 2 horas seguintes, Carmen forneceu detalhes sobre outras operações criminosas que conhecia. Ela falou sobre redes de falsificação de documentos, esquemas de lavagem de dinheiro através de casamentos falsos e até mesmo operações de sequestro de dados pessoais para extorsão. Por que você está me contando isso agora? Henrique perguntou. Porque vi as reportagens sobre o instituto que você criou. Vi que você transformou o que fizemos em algo para proteger outras pessoas. Carmen pausou, parecendo genuinamente emocionada. Sua filha estava certa sobre mim. Eu não te amava. Mas vendo o que vocês fizeram depois, isso me fez refletir sobre muitas coisas. Henrique não sentiu pena dela, mas reconheceu que aquelas informações poderiam ser valiosas. Você vai formalizar essas denúncias? Sim, meu advogado já está preparando tudo. Não espero que isso mude minha situação legal, mas talvez possa prevenir que outras pessoas passem pelo que vocês passaram. Quando Henrique voltou para casa naquela noite, encontrou Rafaela esperando com um chocolate quente e um abraço apertado. Ela não fez muitas perguntas sobre a reunião, apenas se certificou de que o pai estava bem. Rafa, você quer saber o que aconteceu na conversa? Só se você quiser contar. A Carmen disse que você estava certa sobre ela e que se arrependeu do que fez. Rafaela pensou por um momento. Isso é bom, né? Quando as pessoas reconhecem que fizeram coisas erradas. É sim, meu anjo. É o primeiro passo para se tornarem pessoas melhores. As informações fornecidas por Carmen levaram à prisão de mais 23 pessoas envolvidas em esquemas similares por todo o país. O Instituto Santos se tornou parceiro oficial das autoridades em campanhas de prevenção. E Henrique foi convidado a falar sobre o caso em conferências internacionais de segurança. 3 anos após o casamento cancelado, uma surpresa inesperada chegou à vida da família Santos. Durante uma palestra em uma escola de São José dos Campos, Henrique conheceu Carolina Mendes, uma psicóloga especializada em trauma infantil que trabalhava com crianças vítimas de violência familiar. Carolina tinha 42 anos, era viúva há 5 anos e mãe de Guilherme, um menino de 11 anos. Ela havia perdido o marido em um acidente de trânsito e dedicava sua vida profissional a ajudar crianças que passavam por situações traumáticas. O primeiro encontro entre eles foi estritamente profissional.
Carolina estava interessada em desenvolver um programa que combinasse o trabalho do Instituto Santos com técnicas de terapia infantil. Eles passaram várias reuniões discutindo metodologias e abordagens. Rafaela participou de algumas dessas reuniões, e sua primeira impressão de Carolina foi positiva, mas cautelosa. A experiência com Carmen havia lhe ensinado a observar pessoas novas com atenção redobrada. "O que você achou da Carolina?" Henrique perguntou após a terceira reunião. "Ela parece legal", Rafaela respondeu cuidadosamente. "Ela faz perguntas sobre mim, não só sobre você. Isso é importante?" "A Carmen só fazia perguntas sobre mim quando você estava por perto. A Carolina pergunta coisas mesmo quando você sai para buscar café." Henrique sorriu, impressionado mais uma vez com a percepção da filha. "Que tipo de perguntas ela faz? Sobre meus desenhos, sobre as aulas de judô, sobre o que eu gosto de fazer. Perguntas de alguém que realmente quer me conhecer." Durante os meses seguintes, a relação profissional entre Henrique e Carolina naturalmente evoluiu para uma amizade. Eles descobriram que tinham muitas coisas em comum além do trabalho. Ambos eram pais devotados. Ambos haviam transformado experiências dolorosas em motivação para ajudar outros. E ambos valorizavam a honestidade e comunicação aberta. O primeiro encontro social aconteceu 6 meses depois que se conheceram. Henrique convidou Carolina e Guilherme para um churrasco em casa, junto com Teresa e algumas outras famílias amigas. Rafaela havia especificamente pedido para conhecer Guilherme antes de qualquer desenvolvimento romântico entre os pais. "Pai", ela havia dito, "se você gostar dela de verdade, eu preciso ter certeza de que a gente vai se dar bem com o filho dela também. Família é todo mundo junto, não é?" O encontro foi um sucesso. Guilherme e Rafaela se conectaram imediatamente através da paixão compartilhada por jogos online e desenho. Carolina se mostrou genuinamente interessada em conhecer a dinâmica da família Santos, fazendo perguntas sobre a história deles e demonstrando admiração pela coragem que Rafaela havia demonstrado. "Rafaela", Carolina disse durante uma conversa no jardim, "você salvou sua família. Isso é algo muito especial. A senhora tem filhos que fizeram coisas especiais também. Meu filho Guilherme me ajudou a superar um período muito difícil quando perdemos o pai dele. As crianças têm uma força incrível quando precisam proteger as pessoas que amam." Rafaela gostou da resposta. Carolina não havia tentado competir ou diminuir a importância do que ela havia feito, mas havia compartilhado uma experiência similar que criava conexão entre elas. Após aquele encontro, Henrique conversou seriamente com Rafaela sobre seus sentimentos por Carolina. "Rafa, eu preciso te contar uma coisa importante. Eu acho que estou começando a gostar da Carolina de um jeito diferente, não só como amiga. Igual você gostou da Carmen. Não, completamente diferente. Com a Carmen, eu me sentia sozinho mesmo quando estava com ela. Com a Carolina, eu me sinto completo. E mais importante, com ela, eu ainda sou eu mesmo." O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não quer me mudar, nem mudar nossa família. Ela quer fazer parte da nossa família do jeito que somos. Rafaela considerou isso cuidadosamente. "E ela sabe que eu sempre vou ser sua prioridade?" "Sim, e ela não apenas aceita isso, ela admira isso. Ela diz que a forma como eu te amo a fez gostar ainda mais de mim." "Então, talvez a gente possa tentar", Rafaela disse com um meio sorriso. "Mas desta vez vamos devagar, está bem?" "Muito devagar", Henrique concordou. "E você vai me avisar se alguma coisa não parecer certa." "Sempre", ela respondeu, abraçando o pai. O relacionamento entre Henrique e Carolina se desenvolveu de forma completamente diferente do que havia acontecido com Carmen. Em vez de pressa e intensity artificial, havia paciência e construção gradual de confiança. Em vez de isolamento da família e amigos, havia integração e inclusão. Carolina frequentemente convidava Teresa para almoços, querendo conhecer melhor a história da família Santos. Ela incentivava Henrique a manter suas tradições com Rafaela, como as caminhadas matinais e as sessões de culinária às quartas-feiras.
Quando Guilherme começou a passar fins de semana na casa dos Santos, ela fazia questão de que ele respeitasse as regras e rotinas já estabelecidas. Nós não vamos mudar a família de vocês, ela disse para Rafaela durante uma conversa. Queremos formar uma família maior, onde todo mundo tem seu lugar especial. 6 meses depois daquele primeiro churrasco, Henrique formalmente apresentou Carolina como sua namorada. A diferença na reação de Rafaela foi notável. Em vez de desconfiança e preocupação, havia curiosidade e abertura. O primeiro teste real veio durante as férias de verão, quando as duas famílias viajaram juntas para Ubatuba. Henrique estava nervoso sobre como seria a convivência mais intensa, mas Rafaela parecia confiante. Pai, se der errado, a gente conversa e resolve. Se der certo, a gente vai ser uma família ainda maior. A viagem foi um divisor de águas. Carolina demonstrou sua autenticidade em momentos cotidianos. Quando Rafaela teve uma crise de saudade da mãe biológica, Carolina a confortou sem tentar substituir o papel da mãe. Quando Guilherme e Rafaela brigaram por causa de um jogo, ela mediou o conflito com firmeza, mas carinho. Quando Henrique precisou resolver uma emergência da empresa via telefone, ela naturalmente assumiu a responsabilidade pelas crianças sem reclamar ou fazer drama. Ela é legal de verdade, Rafaela disse para o pai numa caminhada pela praia. Ela não está fingindo para te impressionar. Como você sabe? Porque quando ela cuida do Guilherme quando ele está chateado, ela faz igualzinho comigo. Ela realmente gosta de crianças. Não está só tentando ser legal contigo. Essa observação foi crucial para Henrique. Rafaela havia aprendido a distinguir entre comportamento genuíno e manipulação, e sua aprovação de Carolina baseava-se em observações cuidadosas ao longo de meses. 1 ano e meio após começarem a namorar, Henrique decidiu que queria propor casamento para Carolina. Mas, desta vez, ele faria tudo completamente diferente. Em vez de uma surpresa romântica, ele envolveria Rafaela e Guilherme em todo o processo de decisão. Rafa, ele disse numa noite de quinta-feira, eu quero casar com a Carolina, mas só se você e o Guilherme estiverem completamente de acordo. Você tem certeza dessa vez? Tenho mais certeza do que já tive de qualquer coisa na vida. Mas a opinião de vocês é mais importante do que a minha certeza. Rafaela pediu alguns dias para pensar. Ela conversou com Teresa, com Carolina em separado, e até mesmo teve uma conversa séria com Guilherme sobre como ele se sentiria se suas famílias se unissem oficialmente. Eu gostaria, ela disse finalmente, mas eu quero que o casamento seja diferente do que você ia fazer com a Carmen. Diferente como? Eu quero que seja uma festa da nossa família toda. Eu quero ajudar a escolher o lugar, o vestido da Carolina, a comida. Eu quero que seja uma coisa que a gente faz junto, não uma coisa que acontece com a gente. Henrique se emocionou com o pedido da filha. Era exatamente o oposto do que havia acontecido com Carmen, quando ele havia planejado tudo sozinho, enquanto ela manipulava os detalhes para benefício próprio. O pedido de casamento aconteceu numa tarde de domingo, na casa de Henrique, com Rafaela e Guilherme presentes como testemunhas especiais. Em vez de uma cena dramática, foi uma conversa íntima entre duas famílias que haviam decidido se unir. Carolina, Henrique disse, ajoelhando-se na sala de estar onde tantas decisões importantes já haviam sido tomadas. Você quer casar comigo e ajudar nossa família a crescer? Sim, ela respondeu, chorando de emoção. Mas só se o Guilherme e a Rafaela quiserem me ter como madrasta oficial. Sim, os dois responderam em uníssono, correndo para abraçá-los. O planejamento do casamento se tornou um projeto familiar que durou 6 meses. Rafaela e Guilherme foram consultados sobre cada detalhe, desde a escolha da igreja até o menu da festa. Carolina fez questão de incluir tradições importantes para a família Santos, como servir o bolo de chocolate que havia sido favorito da primeira esposa de Henrique. A gente não está apagando o passado, Carolina explicou, quando Teresa questionou se isso não seria doloroso. A gente está honrando o passado enquanto constrói o futuro. A cerimônia aconteceu na mesma igreja São Benedito, onde o casamento anterior havia sido interrompido,
mas a atmosfera não poderia ser mais diferente. Em vez de tensão e manipulação, havia alegria genuína e celebração. Rafaela foi a dama de honra, usando um vestido azul claro que ela mesma havia escolhido. Guilherme foi o porta-alianças, orgulhoso de seu papel na cerimônia. O padre que os casou comentou que nunca havia visto uma família tão unida e feliz. Durante os votos, Henrique incluiu uma promessa especial. Prometo sempre escutar minha família, especialmente quando estão tentando me proteger. Prometo que nossa casa sempre será um lugar onde a verdade é valorizada e a comunicação é prioridade. Carolina, por sua vez, prometeu: prometo honrar a história desta família, enquanto ajudo a construir novos capítulos. Prometo amar e proteger todas as crianças desta casa como se fossem minhas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando, a festa de casamento foi uma celebração verdadeira de união familiar. Em vez de convidados que mal conheciam os noivos, estavam presentes pessoas que realmente se importavam com a família Santos Mendes. Delegada Mariana estava lá, assim como o Dr. Sebastião e Lucas da equipe de tecnologia. Até mesmo algumas famílias que haviam sido ajudadas pelo Instituto estavam presentes. Durante o discurso de agradecimento, Henrique fez questão de reconhecer publicamente o papel de Rafaela em sua jornada. Minha filha me ensinou que o amor verdadeiro nos protege, não nos controla. Ela me salvou de um erro terrível e me guiou até esta felicidade verdadeira. A lua de mel foi uma viagem em família para Disney World, algo que Rafaela havia sonhado desde pequena. Carolina havia sugerido que incluíssem as crianças, argumentando que aquele era o momento de começar a criar memórias como família unida. Não é estranho levar crianças na lua de mel? Henrique havia perguntado. Para mim, esta lua de mel é sobre celebrar nossa nova família, Carolina respondeu. Não faria sentido deixar metade da família para trás. A viagem foi mágica. Rafaela finalmente pôde desfrutar de ser criança completamente, sem carregar o peso de proteger o pai. Guilherme se revelou um irmão mais velho atencioso, ajudando Rafaela com jogos e atividades. Henrique e Carolina puderam observar como seus filhos interagiam naturalmente como irmãos. Pai, Rafaela disse numa noite, depois de um dia nos parques, agora eu entendo a diferença entre o amor que machuca e o amor que cura. Explica para mim, meu anjo. O amor que machuca quer mudar tudo e esconde segredos. O amor que cura aceita como as coisas são e compartilha tudo. Henrique se emocionou com a sabedoria da filha, agora com 12 anos, que havia amadurecido tanto através das experiências vividas. 5 anos depois do casamento de Henrique e Carolina, a família Santos Mendes havia se estabelecido como um modelo de união e comunicação. O Instituto Santos havia se expandido para 17 estados brasileiros e havia ajudado mais de 5.000 famílias a reconhecer e se proteger de golpes emocionais. Rafaela, agora com 17 anos, havia se tornado uma palestrante reconhecida sobre proteção infantil e comunicação familiar. Guilherme, aos 19, estudava psicologia com especialização em terapia familiar. Ambos trabalhavam ativamente no Instituto durante as férias escolares. A Santos Tech havia se tornado líder nacional em aplicativos de segurança familiar, desenvolvendo ferramentas que ajudavam pais e filhos a manterem comunicação segura sobre questões delicadas. O sucesso empresarial havia permitido que Henrique expandisse significativamente o trabalho filantrópico da família. Carolina havia aberto seu próprio centro de terapia infantil, especializado em crianças que haviam passado por traumas familiares. Seu trabalho com vítimas jovens de golpes emocionais havia se tornado referência nacional e ela frequentemente era chamada para treinar outros profissionais. O relacionamento entre todos os membros da família continuava sólido, baseado nos princípios que haviam aprendido através da experiência com Carmen: comunicação aberta, confiança mútua e proteção compartilhada. Às vezes eu me pergunto onde estaríamos se eu não tivesse corrido pela igreja naquele dia, Rafaela disse durante um jantar de família, comemorando o aniversário de 5 anos de casamento dos pais.
Provavelmente eu teria perdido tudo, Henrique respondeu honestamente. Mas mais importante, eu teria perdido a oportunidade de encontrar nossa família verdadeira. E eu não teria ganhado a melhor irmã do mundo, Guilherme adicionou, abraçando Rafaela. Nem eu teria encontrado uma família que me aceita exatamente como sou, Carolina completou, olhando ao redor da mesa com gratidão. A história da família Santos havia se tornado lenda na região de Campos do Jordão. O casamento interrompido por uma menina corajosa era contado como exemplo de como o amor verdadeiro protege e fortalece, enquanto a falsidade apenas explora e enfraquece. 10 anos após o incidente no altar, Henrique recebeu um convite para falar numa conferência internacional sobre fraudes matrimoniais em Lisboa. A palestra seria transmitida para dezenas de países, levando a mensagem da família Santos para um público global. Vocês querem vir comigo? Ele perguntou para Rafaela, agora com 22 anos e formada em Direito com especialização em crimes financeiros, e para Guilherme, formado em Psicologia e trabalhando como terapeuta familiar. Claro, Rafaela respondeu, nossa história é de todos nós. Durante a conferência em Lisboa, Henrique contou a história completa pela primeira vez para um público internacional. Ele falou sobre a vulnerabilidade de pessoas em luto, sobre a sofisticação de golpes emocionais e sobre a importância de escutar aqueles que nos amam, especialmente as crianças. Rafaela também falou, agora como advogada especializada na proteção de vítimas de fraudes emocionais. Eu tinha 9 anos quando salvei minha família, mas qualquer criança pode fazer o mesmo se os adultos estiverem dispostos a escutar. As crianças veem a verdade mais claramente porque não têm os filtros emocionais que complicam a percepção dos adultos. A apresentação foi um sucesso e várias organizações europeias convidaram o Instituto Santos para implementar programas similares em seus países. A metodologia desenvolvida pela família estava se tornando um modelo internacional. Durante a viagem de volta ao Brasil, Rafaela fez uma reflexão sobre o caminho percorrido. Pai, você se lembra quando eu perguntei se nossa história poderia ajudar outras pessoas? Me lembro perfeitamente. Nunca imaginei que pudesse ajudar pessoas do mundo todo. É incrível como uma coisa ruim pode se transformar em tantas coisas boas. Isso só aconteceu porque você foi corajosa o suficiente para agir quando viu o perigo, e porque transformamos nossa dor em propósito. A família Santos Mendes havia criado um legado que ia muito além de sua história pessoal. Eles haviam demonstrado que o amor verdadeiro protege, que a comunicação honesta salva relacionamentos e que até mesmo as experiências mais dolorosas podem ser transformadas em forças para o bem. 15 anos após o casamento interrompido, Rafaela estava planejando seu próprio casamento. O noivo, Marco Antônio, era um promotor de justiça especializado em crimes financeiros que ela havia conhecido durante um caso de fraude empresarial. O relacionamento havia se desenvolvido ao longo de 3 anos, com total transparência e envolvimento de toda a família. Pai, ela disse numa tarde de sábado, eu quero que você me entregue no altar, mas também quero que você me faça uma promessa. Que promessa? Se você ou qualquer pessoa da nossa família perceber algo que não está certo sobre o Marco, quero que me contem imediatamente, mesmo que eu não queira ouvir. Henrique sorriu, orgulhoso da sabedoria que sua filha havia desenvolvido. Prometo. E você promete que vai escutar? Prometo. Aprendi com o melhor pai do mundo que quem nos ama de verdade às vezes precisa nos dizer coisas difíceis. O casamento de Rafaela foi uma celebração de tudo que a família havia aprendido sobre amor verdadeiro. Marco havia sido submetido ao teste da família Santos, que incluía conversas individuais com cada membro, análise de suas motivações e transparência total sobre suas intenções e história pessoal. Durante a cerimônia, Henrique não apenas entregou a filha, mas fez um discurso emocionante sobre como o amor verdadeiro protege e capacita. Rafaela me ensinou que o amor mais puro é aquele que protege mesmo quando é difícil, que diz a verdade mesmo quando dói e que coloca o bem-estar do outro acima do próprio conforto. Marco,
Você está recebendo uma mulher que sabe amar de verdade porque aprendeu a se proteger e proteger aqueles que ama. A história da família Santos havia se tornado um símbolo de esperança para pessoas que haviam passado por situações similares. O Instituto continuava crescendo, agora com unidades em 12 países, e havia documentado milhares de casos onde a intervenção precoce havia prevenido tragédias financeiras e emocionais. Guilherme também havia encontrado seu caminho no amor, casando-se com Sofia, uma terapeuta infantil que trabalhava no centro de Carolina. Seu relacionamento também havia passado pelo rigoroso processo de transparência familiar que os Santos haviam desenvolvido. 20 anos após o incidente que mudou tudo, a família se reuniu para comemorar o aniversário de 15 anos de casamento de Henrique e Carolina. A mesa estava cheia. Os pais, Rafaela e Marco, com seus 2 filhos pequenos, Guilherme e Sofia esperando o primeiro bebê, Teresa, agora com 80 anos, mas ainda ativa, e vários amigos próximos que haviam se tornado família escolhida. Vamos fazer um brinde, Henrique sugeriu, levantando a taça de champanhe. A menina corajosa que salvou nossa família e nos ensinou que o amor verdadeiro sempre protege. A família que me ensinou que ser diferente é ser especial, Carolina adicionou. Aos pais que me mostraram que comunicação é a base de tudo, Guilherme contribuiu. A família que me provou que o amor multiplica quando é compartilhado com as pessoas certas, Rafaela concluiu. As crianças pequenas não entendiam completamente o significado do brinde, mas sentiam a alegria e o amor que permeava aquele momento. Eles estavam crescendo numa família onde a comunicação era valorizada, onde proteger uns aos outros era natural e onde o amor verdadeiro era demonstrado através de ações consistentes, não apenas palavras bonitas. A história que havia começado com terror e traição havia se transformado numa saga de amor, proteção e crescimento mútuo. A família Santos Mendes havia provado que mesmo as experiências mais traumáticas podem ser transformadas em fundações para algo belo e duradouro. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Henrique encontrou Rafaela na varanda, olhando as estrelas como costumava fazer quando criança. — No que você está pensando? Ele perguntou, sentando-se ao lado dela. — Estou pensando em como nossa vida poderia ter sido diferente se eu não tivesse tido coragem naquele dia. Você se arrepende de ter interrompido o casamento? Nunca, ela respondeu sem hesitação. Mas às vezes me pergunto se eu teria a mesma coragem hoje. Por que não teria? Porque agora eu entendo melhor como é difícil fazer a coisa certa quando isso pode machucar alguém que amamos. Henrique refletiu sobre as palavras da filha. Rafa, a coragem não é não ter medo. Coragem é fazer o que é certo mesmo quando você está com medo. É assim que você se sente quando tem que tomar decisões difíceis na empresa? É assim que me sinto sempre que preciso proteger nossa família, seja de golpistas, seja de decisões ruins, seja de qualquer coisa que possa nos prejudicar. Então a gente nunca para de precisar ser corajoso? Nunca. Mas a diferença é que agora a gente é corajoso juntos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a proximidade e a segurança que haviam construído ao longo dos anos. A jornada havia sido difícil, mas os havia levado a um lugar de paz e confiança mútua que nenhum golpe ou manipulação poderia destruir. Pai, Rafaela disse finalmente, obrigada por ter me escutado naquele dia. Obrigada por ter tido coragem para falar mesmo quando foi difícil. A conversa encapsulava perfeitamente a essência da transformação que haviam vivido. De uma família vulnerável e desconectada, eles haviam se tornado uma fortaleza de amor mútuo e proteção compartilhada. 25 anos após o casamento interrompido, o Instituto Santos havia se tornado uma organização internacional reconhecida pela ONU como modelo de prevenção de fraudes emocionais e proteção familiar. A metodologia desenvolvida pela família estava sendo aplicada em 63 países e havia documentação de mais de 100 mil casos de intervenção bem-sucedida. Rafaela, agora diretora executiva do Instituto, havia escrito 3 livros sobre o tema. Seu mais recente,
A coragem de proteger quando crianças salvam famílias havia se tornado best-seller internacional e estava sendo traduzido para 17 idiomas. Guilherme havia se tornado um dos principais terapeutas familiares do país, especializando-se em reconstrução de confiança após traumas relacionais. Seu centro de terapia atendia famílias de todo o Brasil e havia formado mais de 500 profissionais na metodologia Santos de comunicação familiar. Henrique havia se aposentado da Santos Tech aos 60 anos para se dedicar integralmente ao Instituto, mas mantinha participação acionária significativa na empresa, que continuava líder em segurança digital. Ele havia descoberto que sua verdadeira paixão estava em prevenir que outras famílias passassem pelo que eles haviam enfrentado. Carolina, aos 62 anos, dirigia uma escola de formação para terapeutas especializados em trauma familiar. Seu trabalho havia se tornado referência nacional e ela frequentemente era chamada para assessorar políticas públicas de proteção familiar. Durante uma reunião especial do Conselho do Instituto, realizada no aniversário de 25 anos do incidente, eles receberam uma homenagem especial. O prefeito de Campos do Jordão declarou 15 de dezembro como Dia da Proteção Familiar, em honra à data em que Rafaela havia interrompido o casamento. 25 anos atrás, uma menina de 9 anos demonstrou que o amor verdadeiro tem coragem para agir, declarou o prefeito durante a cerimônia. Hoje, milhares de famílias ao redor do mundo estão protegidas porque ela teve coragem para dizer a verdade. Durante seu discurso de agradecimento, Rafaela, agora com 34 anos e mãe de 3 filhos, refletiu sobre a jornada. Eu não sabia aos 9 anos que estava iniciando uma missão que duraria a vida toda. Eu só sabia que amava meu pai e queria protegê-lo. Hoje, entendo que proteger quem amamos é uma responsabilidade que nunca termina e que o amor verdadeiro sempre encontra coragem para agir. A cerimônia foi transmitida ao vivo para organizações parceiras em todo o mundo, levando a mensagem da família Santos para milhões de pessoas. Comentários de gratidão chegavam de famílias que haviam sido salvas pelos programas educativos, de profissionais que haviam sido treinados na metodologia e de autoridades que haviam implementado políticas baseadas no trabalho do Instituto. Naquela noite, a família se reuniu para um jantar íntimo, apenas os membros principais. A mesa estava mais cheia agora. Henrique e Carolina, Rafaela com Marco e seus 3 filhos, Guilherme com Sofia e seus 2 filhos, e Teresa, agora com 85 anos, mas ainda lúcida e participativa. Vocês sabem o que mais me orgulha em nossa história? Henrique disse, olhando ao redor da mesa. Não é só que salvamos nossa família, é que transformamos nossa experiência em proteção para milhares de outras famílias. E que criamos um legado que nossos filhos podem continuar, Carolina adicionou, olhando carinhosamente para os netos. Os filhos de Rafaela, com idades entre 8 e 12 anos, haviam crescido ouvindo a história de como a avó havia salvado a família. Eles entendiam mesmo em suas idades jovens a importância da comunicação honesta e da proteção mútua. Vovô, perguntou Isabela, a filha mais velha de Rafaela, você ficou bravo com a vovó quando ela gritou na igreja? Henrique sorriu da pergunta inocente. No primeiro momento, eu fiquei confuso, mas depois eu entendi que ela estava sendo corajosa para me proteger. Eu seria corajosa igual a vovó, declarou a menina com determinação. Espero que você nunca precise ser, Rafaela respondeu, abraçando a filha. Mas se precisar, eu sei que você será. A conversa ilustrava como os valores da família estavam sendo passados naturalmente para a próxima geração. As crianças estavam crescendo com uma compreensão instintiva sobre a importância de proteger a família e comunicar preocupações. 30 anos após o incidente que mudou tudo, Henrique estava prestes a completar 70 anos. A família estava planejando uma grande celebração que também marcaria 3 décadas do Instituto Santos. Organizações de todo o mundo haviam se comprometido a participar e estava sendo organizada uma conferência internacional sobre proteção familiar. Durante os preparativos, Rafaela encontrou as primeiras gravações que havia feito de Carmen,
guardadas cuidadosamente por todos esses anos. Escutar aquelas conversas novamente a fez refletir sobre quanto haviam crescido e evoluído desde então. É estranho, ela contou para o pai, escutar aquelas gravações agora. Minha voz era tão infantil, mas a determinação era real. Sua voz pode ter sido infantil, mas sua coragem era de gigante. Você acha que ela teve uma segunda chance na vida? A Carmen? Por que você pergunta? Às vezes eu me pergunto se o que fizemos ajudou ela também, de alguma forma. Se forçá-la a confrontar suas ações, a fez repensar suas escolhas. Henrique ficou surpreso com a compaixão da filha, mesmo após tantos anos. Você quer tentar descobrir? Talvez. Não para retomar contato, mas para entender se nossa história teve um final feliz para todos os envolvidos. A curiosidade de Rafaela levou a uma descoberta surpreendente. Através do advogado que havia acompanhado o caso, descobriram que Carmen havia cumprido sua pena e, ao sair da prisão, havia se dedicado a trabalhar com reabilitação de pessoas envolvidas em crimes financeiros. Ela havia se tornado conselheira em programas de ressocialização, usando sua experiência para ajudar outros a escolherem caminhos diferentes. Ela pediu para que eu transmitisse uma mensagem se vocês algum dia perguntassem sobre ela, o advogado disse. Ela agradece por terem transformado a dor em algo positivo e diz que isso a inspirou a fazer o mesmo com sua própria experiência. A notícia trouxe uma sensação de fechamento que nenhum deles esperava. Saber que até mesmo Carmen havia encontrado uma forma de transformar seus erros em contribuição positiva para a sociedade completava de alguma forma o círculo de transformação que havia começado com o ato de coragem de Rafaela. Isso mostra que pessoas podem mudar de verdade, Rafaela comentou, e que às vezes forçá-las a enfrentar as consequências de suas ações é o que precisam para encontrar um caminho melhor. A festa de 70 anos de Henrique se tornou uma celebração internacional. Representantes de organizações parceiras vieram de todos os continentes. Famílias que haviam sido ajudadas pelo Instituto enviaram mensagens em vídeo e autoridades governamentais prestaram homenagens ao trabalho desenvolvido. Durante seu discurso principal, Henrique fez uma reflexão sobre a jornada. 30 anos atrás, uma menina de 9 anos mudou o curso de nossa família com um ato de coragem. Hoje, milhões de famílias ao redor do mundo são mais seguras porque ela escolheu agir. Isso me ensinou que nunca subestimemos o poder do amor verdadeiro de transformar não apenas nossas vidas, mas o mundo ao nosso redor. A plateia se levantou em ovação, mas os olhos de Henrique estavam fixos em Rafaela, que o observava com lágrimas de orgulho. A menina corajosa havia se tornado uma mulher inspiradora, e sua coragem inicial havia se multiplicado em proteção para incontáveis famílias. Durante o jantar da celebração, Teresa, agora com 90 anos e ainda presente em todos os momentos importantes da família, fez um brinde especial. Eu vi essa família passar pela tempestade mais terrível e sair mais forte do que nunca. Eu vi uma menina se tornar uma guerreira da proteção familiar. Eu vi o amor verdadeiro triunfar sobre a manipulação e o engano. Esta família prova que não importa quão difícil seja a situação, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. O brinde de Teresa resumiu perfeitamente a essência da jornada da família Santos. Eles haviam enfrentado o pior que a natureza humana podia oferecer, mas haviam respondido com o melhor de suas próprias naturezas. Haviam transformado dor em propósito, trauma em força e vulnerabilidade em proteção para outros. 35 anos após aquele dia crucial na igreja, Rafaela estava prestes a se aposentar da direção executiva do Instituto para se dedicar aos netos e à escrita de suas memórias. O Instituto havia se tornado uma organização autossustentável, com centenas de funcionários e voluntários ao redor do mundo. Guilherme assumiria a direção, trazendo sua expertise em terapia familiar para a próxima fase da organização. Os programas haviam evoluído para incluir prevenção de violência doméstica, proteção contra crimes digitais direcionados a famílias e até mesmo programas de proteção para idosos vulneráveis. Pai,
Rafaela disse durante uma caminhada pelos jardins de Campos do Jordão, o mesmo lugar onde costumavam caminhar quando ela era criança. Você está orgulhoso de como nossa história se desenvolveu? Orgulhoso é pouco, Henrique respondeu, agora caminhando mais devagar devido à idade, mas ainda mantendo a tradição das caminhadas com a filha. Estou impressionado com como você transformou um momento de trauma em uma missão de vida. Não fui só eu. Foi toda a nossa família, cada pessoa que se juntou a nós ao longo do caminho. Mas começou com sua coragem. Nunca esqueça isso. E continuou com sua disposição de escutar. Isso foi igualmente importante. A conversa entre pai e filha, agora ambos avós, refletia a maturidade e sabedoria que haviam desenvolvido ao longo das décadas. Eles haviam aprendido que o heroísmo não está em grandes gestos dramáticos, mas na coragem cotidiana de proteger aqueles que amamos. Rafaela, Henrique disse parando durante a caminhada, eu preciso te agradecer uma última vez. Pelo quê, pai? Por ter me salvado não apenas do golpe da Carmen, mas de uma vida toda de decisões ruins. Você me ensinou a escutar, a confiar, a amar de verdade. Tudo de bom que aconteceu depois começou com sua coragem naquele dia. E você me ensinou que é possível transformar algo ruim em algo bom, que nossa dor pode se tornar proteção para outros. Eles se abraçaram ali mesmo no meio da trilha, pai e filha que haviam enfrentado juntos a maior tempestade de suas vidas e emergiram mais unidos do que nunca. 40 anos após o incidente que definiu suas vidas, a família Santos Mendes se reuniu para uma celebração final. Henrique, aos 85 anos, estava em seus últimos dias, cercado por toda a família que havia construído ao longo das décadas. Rafa, ele disse numa tarde tranquila, segurando a mão da filha, você se lembra do que eu te disse sobre transformar dor em propósito? Lembro de tudo, pai. Quero que você saiba que nossa história teve o final mais perfeito possível. Nós não apenas sobrevivemos ao que aconteceu. Nós transformamos isso na força que protegeu milhares de outras famílias. Foi uma vida bem vivida, não foi? A melhor vida possível. E tudo porque uma menina de 9 anos teve coragem para correr pelo corredor de uma igreja e gritar a verdade. Henrique faleceu pacificamente 3 dias depois, cercado por toda a família que tanto amava. Seu funeral foi uma celebração de vida, com representantes de organizações de proteção familiar de todo o mundo prestando homenagens. O discurso final foi feito por Rafaela, agora com 64 anos, refletindo sobre o legado que haviam construído juntos. Meu pai me ensinou que o amor verdadeiro sempre protege, mesmo quando é difícil. Ele me mostrou que nossa maior coragem vem do desejo de proteger aqueles que amamos. E juntos, provamos que uma família pode transformar sua pior experiência na força que protege outras famílias. O Instituto Santos continuaria seu trabalho por gerações futuras, carregando os valores e princípios que a família havia desenvolvido através de sua jornada. A história da menina corajosa que salvou sua família havia se tornado lenda, mas mais importante, havia se tornado proteção real para milhões de pessoas ao redor do mundo. Fim da história. Agora conte para nós o que achou da história e de onde você nos assiste. Se você tem alguma experiência similar ou algo para compartilhar, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que a comunicação familiar pode realmente prevenir situações perigosas como essa? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigada pela companhia. Não esqueça de deixar seu like. E o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como essa.